Na primeira tabela nós saímos com quanto de tarifa, Maurício? Foi baixa, o Brasil não foi muito afetado. Saiu 15%? Era 10 ou 15% no começo. Se eu não me engano, era 10%, porque agora a gente retirou e ficou só com os 10%. E detalhe que a gente já tributava muito mais os Estados Unidos. Então, Você pega os nossos impostos... A gente tributa em 100%, aí ele tributa em 50%, a gente calma lá. Temos o seguinte, Estados Unidos, Trump assumiu o poder, aquela loucura que a gente sabe como é que foi, guerra tributária com o mundo inteiro. No Oriente Médio, conflito entre Israel e Palestina. Na Europa, a Alemanha passando por estagnação econômica, commodities, aquela volatilidade louca. Aqui no Brasil, um ano eleitoral antecipado, a gente pode falar. Como, apesar de ser só ano que vem, 2026, que vai ter a nova corrida presidencial, na realidade ela já começou agora. Tem pré-candidatos, pessoal já fazendo campanha, alianças políticas, e aquela gastança do governo e o desespero de qualquer economista ortodoxo que está minimamente preocupado com a austeridade fiscal do país, ou seja, com as contas públicas. Então eu queria saber de vocês, de todos esses eventos que eu sei, até de outros, né? Porque é muita coisa durante o ano. O que vocês acreditam que trouxe mais impacto pro mercado? Fica um pouco nesse esteio dos Estados Unidos primeiro ou já vamos pro geralzão? De tudo que aconteceu. Esse ano eleitoral do Trump foi... acho que a gente não tem nem palavras pra descrever a bagunça que foi isso. Específico. Bem específico. É incomum, pra dizer o mínimo. Briga com a China, tarifaço no mundo todo... Briga com o Brasil também, que a gente sofreu tarifaço 50% ali no café, em outras matérias que a gente exporta para eles. A China até parou de comprar soja americana. A gente não conseguiu desenvolver a indústria americana. A gente não, o Donald Trump, né? Que desvalorizou o câmbio de 6,30 para 5,30 de propósito, para tentar exportar os produtos dele, mas não deu certo. A gente não teve um desenvolvimento muito grande da economia de base americana. E aí eles se voltaram para a tecnologia ainda e ficaram dependentes nesse ponto. Se é que a tentativa foi essa mesmo, né? Porque começando o tarifaço foi muito agressivo. Não sei se vocês lembram, né? Teve aquela emissão da primeira tabela lá de tributação muito inespecífica, não tinham critérios muito válidos. Na primeira tabela nós saímos com quanto de tarifa, Maurício? Foi baixa, o Brasil não foi muito Saiu afetado. 15%? Era 10 ou 15% no começo. Se eu não me engano, era 10%, porque agora a gente retirou e ficou só com os 10%. E detalhe que a gente já tributava muito mais os Estados Unidos. Então, Você pega os nossos impostos... A gente tributa em 100%, aí ele tributa em 50%, a gente calma lá. Lá no começo do ano, né, o principal ponto ali foi Estados Unidos e China. Então foi um ping-pong, na verdade. Aumenta daqui, aumenta dali. Tá na hora do cardio, da marmita. Mas foi esse ping-pong, né? Foi ver quem que tinha a maior força ali, ou o maior blefe também. Isso trouxe bastante impacto, querendo ou não. E agora a gente chegou em um acordo, finalmente, principalmente o Brasil. Pra gente é mais... A gente tem um conflito de interesse aqui, porque a gente é brasileiro, obviamente, mas depois veio a China junto. Então eles entraram ali em tirar sobre tarifas. Tá tudo bem, eu não quero saber da China não, eu quero saber do Brasil indo bem. Cara, mas Se o Brasil estiver indo bem... Aí que entra a questão, a gente precisa da China pra ir bem, porque a gente vende coisas pra lá, a gente vende soja e boi pra lá. E agora milho também pra criar ração, então a China precisa criar ração ali pra alimentar o gado deles, principalmente nesse final de ano que é mais aquecida a economia, festas, enfim. O supermercado vai à loucura e eles precisam de ração pra alimentar esse gado. E quem que faz a ração? A gente. Então a China indo bem, a gente também vai bem. E a gente tem essa correlação não só com isso, mas com minérios também. Se a economia chinesa tá aquecida na parte de obras, a gente que vende a matéria-prima pra isso. Então conforme a China vai andando, o Brasil vai andando na sombra dela. Eu tava sofrendo aqui com o salame. Rapaz, a florzinha tava difícil de desmanchar. Mas tava bonito. Mas tava bonito. Pra o vinho. Mas realmente, essa guerra tributária entre Estados Unidos e China, que não são as duas maiores economias do mundo, então, de qualquer forma, ia respingar o impacto aqui no Brasil. E acabou trazendo essa preocupação pro mercado, trouxe muita volatilidade na época, né? Mas você acha que a conclusão que a gente chegou foi positiva no final das contas? Eu acho que foi positivo sim, porque a gente começou a manter a gente continuou mantendo os índices de exportações muito altos e a gente tinha uma economia acelerada por conta disso. Só que agora a gente tá vendo uma retomada ali num período normal da economia. A gente tá descendo a inflação e com isso tentar descer a taxa de juros nos próximos anos pra gente ter uma perspectiva melhor de crédito e de custo de funding para as empresas. Inclusive essa taxa de juros do Brasil, 15% de Selic. Era um a gente ouviu falar quando de pessoas começou muito... o ano, tava em quanto? Tava 13?
Se eu não me engano, por volta de 12 a 13. A gente ouviu de pessoas muito relevantes no mercado que a Selic tá alta. Inclusive, o Raul entrevistou o Luiz César, que é o cara que basicamente criou a taxa Selic, e ele mesmo comentou que tá alta. Esse vídeo aí tá no canal do Raul, que é uma entrevista de material exclusivo que você só encontra aqui. Essa conversa tá incrível. Essa Foi conversa legal. foi incrível. Gostei demais. Um ponto que eu ia trazer é que enquanto a taxação aconteceu, né, teve a caça às bruxas também, né? Que o posicionamento do Donald Trump mudou totalmente. Você tá falando aí que foi benéfico, mas nem era a ideia principal do Trump. Ele começou meio que apoiando ali o governo do Jair Bolsonaro e falando que não ia permitir a caça às bruxas que estava acontecendo com ele, e por isso ele ia taxar o Brasil em um nível maior e trazer mais taxas. Rolou uma parcimônia ali da galera, depois voltaram atrás, o Lula foi lá conversar, não tem ninguém mais interessado que Donald Trump, de acordo com o Lula. Então era ele que queria essa conversa, e depois disso a coisa deu uma apaziguada. Mas até então Até ali, o momento. no início do ano, a coisa não tava tão legal assim, não. Foi até rolar aquele clima nos corredores, Aqueles né? Hoje em clima dia amoroso. tá tudo bem ali, eles acertaram os interesses individuais, né? Que é sempre isso que eles têm em mente. Lógico, o Trump E- trocou de lado que era mais vantagem, né? É lógico, é sempre a preferência ali, né? E hoje, Trump também retirou as tarifas que estavam sendo cobradas excessivamente aqui no Brasil, né? Isso vai ajudar, de certa maneira, na nossa situação no começo do ano que vem. Mas as tarifas foram bem negativas para os Estados Unidos, que a gente viu um aumento de preços lá, principalmente na carne, que é muito importada do Brasil. Isso é uma coisa que mexe com a popularidade de qualquer governo, é a inflação dos alimentos, que é onde a população realmente sente no bolso. Como muita da carne é importada do Brasil, o efeito foi: os preços aqui deram uma estabilizada, às vezes até caíram, acredito que todo mundo reparou isso com as carnes, só que nos Estados Unidos foi o contrário, como diminuiu a oferta, o preço subiu muito. Isso acabou afetando a popularidade do presidente. Agora a gente deve ver o oposto acontecendo. Os preços de carne bovina dando uma queda lá, e aqui no Brasil um possível aumento, né, conforme a gente começar a exportar mais a nossa produção de volta para os Estados Unidos. A gente também não pode esquecer que nesse meio tempo a gente teve Lei Magnitsky, a gente teve outros conflitos ali dentro. Então, principalmente nos Estados Unidos com o Brasil, a gente teve uma relação bem conturbada, mas conseguimos retomar no final. No final das contas, a gente voltou à amizade ali, mas esse ano foi bem complexo para o Brasil em vários aspectos, principalmente políticos e fiscais. Então, para você, seria toda essa guerra fiscal e política envolvendo a relação entre Brasil e Estados Unidos. Para mim seria um O ano mais bem relevante. ambíguo ali. O Brasil conseguiu dar um somebody love no ano com tudo que aconteceu, por conta também do mercado chinês, mas foi um ano que não foi um ano bom de previsões, foi um ano que foi um mercado bem conturbado, mas agora saindo dessa parte de tempestade, de não saber o que vai acontecer e dessa ambiguidade, a gente tem uma perspectiva melhor no final do ano. Então, ou seja, no final do ano a gente lutou, e no final do ano a gente vai falar que o próximo ano vai ser melhor, como a gente já tem de praxe, de costume aqui no Brasil. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: ah, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.